Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, oferecido pela UNB, executada pela Midseed Projetos. Na aula de hoje vamos falar sobre data centers e no breaks dentro do tema de sistemas prediais e eficiência energética. Então, meu nome é Rosane Fukuoka, sou arquiteta urbanista formada pela USP e trabalho com edificações na parte de pesquisa e também diagnóstico energético, gestão energética e benchmarking de energia. Então vamos passar aqui pelos conteúdos de hoje. Nós vamos falar sobre data centers, ou central de processamento de dados, que a gente chama de CPDs, e também de no breaks, ou UPS, Uninterrupted Power System, né? Então, falando de data center, né, o que é um data center, né, para que serve, né, e quais são os componentes, né, que estão presentes dentro de um data center, né? Então, um data center é composto basicamente, né, por servidores, por ar-condicionado, para atender os servidores, e também por no breaks, né? Então, os servidores, eles têm a função de processamento de dados, né? Então, edifício de escritório, comercial, vai ter que ter alguns racks com servidores, né? Quando vocês veem nessa imagem aqui, por exemplo, né? Que ele fazem justamente esse processamento de dados crítico do edifício, né? É um sistema também que funciona 24 horas e precisa de condicionamento, de resfriamento, né, por ar-condicionado 24 horas por dia, né, todos os dias da semana. É um sistema de função crítica, né, que não pode ser interrompido, que gera calor, né, por isso precisa ter um sistema de ar-condicionado específico para esse ambiente, e também tem uma demanda crescente de TI, né? Então, para quem trabalha com tecnologia de informação, né, sabe a quantidade de servidores, né, com a quantidade de usuários que cada edifício tem, a demanda também vem crescendo, né, a digitalização tem feito um papel, né, de aumentar também a demanda e processamento de dados no mundo inteiro, né, e aqui no Brasil também não é diferente. Então, aqui nós vemos que os servidores têm um papel bastante importante no edifício comercial de escritório, onde você vai encontrar, né, dezenas de computadores e informações que circulam, né, dentro dos computadores, né, e então tem a importância dos servidores nesse processo, né. Outro componente essencial do data center é o ar-condicionado, justamente para resfriar, né, os servidores, que vão ser esses equipamentos, então, né, que você pode ter um equipamento self-contained, você pode ter um equipamento split, de ar-condicionado split, né, que vai ter uma divisão entre a evaporadora e a condensadora, pode ter um sistema dedicado para o CPD, para cada rack, de resfriamento também, e os servidores precisam sempre trabalhar com uma temperatura, né, e umidade estável para não danificar os equipamentos, né. Então é sempre bastante importante, né, ver os controles, né, de temperatura. Aqui no caso vocês veem um equipamento de um CPD com set point de ar-condicionado em 22 graus Celsius, né, e isso é até raro, né, a gente vê bastante CPDs trabalhando com CPDs pequenos, né, com poucos sacks, trabalhando com set points aí de 16, 17 graus, né, o que é uma coisa ineficiente. Você vai consumir mais com ar-condicionado do que o necessário. Então a gente recomenda aí um set point mais adequado, né, 22, 23, 24 graus, dependendo de cada caso, logicamente, né, e de cada região, né. E esse sistema normalmente tem redundâncias, porque se uma máquina falhar de ar-condicionado, você não pode ter o risco de danificar o equipamento, né, dos servidores, então precisa ter sempre outros equipamentos reserva. Então, normalmente uma sala de servidores, de data center que a gente chama, vão ter lá, no mínimo 2 equipamentos de ar-condicionado, ou splits que seja, e eles se revezam, ou então um deles funciona intercalando com o outro, né. Então, é sempre importante ter um sistema de redundância, né, quando tem manutenção ou quando tem uma falha do equipamento, entra o equipamento reserva para atuar e não dar nenhuma perda, né, nenhuma danificação nos servidores. Outros equipamentos auxiliares do data center é a UPS, né, ou o no break, que é esse Uninterruptible Power Supply, que justamente são baterias para poder segurar os servidores em caso de falha da rede elétrica, né. Então essas baterias têm um tempo aí que elas conseguem aguentar o sistema, né, e consomem energia também,
e normalmente você vai encontrar, né, então nesses servidores, há também um espaço para colocar as máquinas de no breaks, na qual você vai atentar, né, quando a gente fala de eficiência energética, a gente vai ver o quê? Justamente a potência de entrada, a corrente de a potência de entrada e a potência de saída. E a diferença, né, da potência de saída e com a potência de entrada é a potência consumida pelo próprio no break, né, que é o que o sistema está utilizando, né. Então esse sistema é bastante importante nos CPDs, né, e faz parte também de um data center. Então, basicamente, quando a gente fala de data center, nós vamos ter os servidores, que são aqueles racks que eu mostrei, vai ter uma parcela de consumo do ar-condicionado e vai ter a parcela de consumo dos no breaks ou UPS, né. E os data centers, eles costumam, né, representar de 20 a 40% do consumo total elétrico de um edifício comercial corporativo no Brasil, né. Então tá aí a importância e a relevância de a gente sempre pensar em otimização desses tipos de sistema, né. Então, por exemplo, na parte de ar-condicionado, né, é bastante importante ver qual que é o nível de eficiência energética do ar-condicionado. Por quê? Porque você vai ter um ar-condicionado, se você tiver um ar-condicionado nível D, ele vai estar lá sendo ineficiente 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano, né. Então isso impacta bastante, e como uma das principais medidas que nós vemos muitas vezes nessas salas de data center, é que a substituição de um equipamento ineficiente de ar-condicionado por um modelo mais eficiente nível A, por exemplo, com tecnologia inverter, você consegue aí um payback muito rápido, né? Em menos de 5 meses, às vezes, se paga fazer um retrofit, né, desses equipamentos, parar de utilizar equipamento nível D, nível C e trocar para o equipamento nível A, com tecnologia inverter, né. Então é super importante se atentar a esse aspecto do ar-condicionado, não só, né, no data center, mas principalmente, e também nos outros ambientes do seu edifício, né. Então aqui o consumo típico de um data center, né, então a gente tem esses 3 equipamentos. Normalmente os servidores representam 40% do consumo elétrico, os no breaks 4% e o ar-condicionado 56%, né. Então mais da metade do consumo elétrico é referente à parcela de ar-condicionado, justamente para resfriar, né, o sistema de servidores e não danificar os equipamentos. E como a gente mede a eficiência de servidores, né? Existem uma metodologia específica para ver rendimento em data centers, que é essa sigla aqui de PUE, Power Usage Effectiveness, né? Então, a efetividade do uso da potência dentro de data centers, né? Existem uma categoria, então o PUE vai ser o consumo total do data center, que inclui os no breaks, os servidores, o ar-condicionado, dividido pelo consumo dos servidores, né? Então, quanto mais próximo o consumo total do data center estiver do consumo dos servidores, mais eficiente é o seu data center, né? Então, aqui tem uma categoria de classificação de acordo com o PUE do data center, né? Sendo 1,2 muito eficiente, 1,5 eficiente, 2 nível médio de eficiência, 2,5 já é ineficiente, e a partir de 3 muito ineficiente o seu data center, né? Então, esses aqui são parâmetros de referência para poder se basear quando a gente faz um diagnóstico energético em CPDs, né? Central de Processamento de Dados, ou salas de TI também, é. Então aqui a gente traz alguns exemplos para vocês verem, né, como isso se aplica em edifícios comerciais. Aqui a gente traz um caso, 5 edifícios que a gente coloca aqui como categorizados por números, né, para poder preservar a confidencialidade de cada um deles, né, todos são edifícios comerciais de escritório. E aqui a gente avaliou o data center de cada um deles, né, desde data centers maiores até data centers menores, e vendo a eficiência de cada um. Então, aqui no caso, a gente tem edifícios desde 1,5, que é o caso do edifício 10, né? Então, o edifício que tem classificado como eficiente no PUI, e também até edifícios com nota 3,62, muito ineficiente no caso, né? E tem vários parâmetros que afetam a eficiência do data center em si, né, conforme eu falei, principalmente a questão do ar-condicionado, mas também
a instalação dos equipamentos, a organização, a manutenção adequada e a instalação de vários outros tipos de componentes que eu vou explicar nos próximos slides. Então aqui a gente está comparando dois edifícios corporativos e dois CPDs diferentes, na qual a gente tem o edifício 19 com um PUI de 2,7 e o edifício 17 com um PUI de 3,3, né? Então muito ineficiente o edifício 17. Né? E o que a gente achou de similar, né? Ambos estavam instalados em salas cofre, então é comum ver em algumas edificações mais antigas, né, o uso de sala cofre para colocar os equipamentos de CPD, né, Central de Processamento de Dados, já que precisa ter um ambiente enclausurado, fechado, né, que receba pouca carga térmica, né, vai ter um ar-condicionado dedicado, né, então precisa ter um espaço assim, o pessoal acaba utilizando a sala cofre também por questão de segurança, né? Então, normalmente esses ambientes são bastante controlados, né? Você tem que agendar uma visita, pedir permissão, e algumas vezes você tem que ter até uma restrição de horário para você ficar dentro desses ambientes, né? Por quê? Porque circula os dados sigilosos de uma empresa, né? Então, justamente, tem que ter um certo cuidado em relação a isso, né? E aqui a gente deixa a desagregação, né, do consumo por cada tipo de sistema, né? Então, consumo relativo aos servidores, consumo relativo aos no-breaks e consumo relativo ao ar-condicionado. Nesses dois edifícios, os dois são em sala cofre e ambos tinham também o mesmo fabricante dos servidores, né, e dos componentes de cada CPD, né? Então, o mesmo fabricante, sendo que o edifício 19, ele tinha uma característica mais interessante porque ele tinha divisão de corredores frios e corredores quentes dentro do CPD, o que gerava uma otimização melhor do consumo de ar-condicionado e da troca de calor, né, que existe no ambiente, e, portanto, tem um consumo menor daqui, né, do ar-condicionado de forma geral, embora a parte de servidores tinha um consumo maior. Né? Então, a importância de ter um layout adequado na instalação, no projeto de um CPD é bastante importante, né, para o consumo final, para a eficiência final. Né? E como a eficiência, né, desses servidores data center impacta também, né? Então aqui nós temos uma correlação, né, de data center nível A, nível B, nível C, com o PUI de 1,8 até 2,6, com as respectivas potências de ar-condicionado, e o custo de eletricidade envolvido pela potência instalada. Né? Então, isso é muito importante, né? Por quê? Porque um data center com um PUI mais eficiente tem um menor custo, né, de eletricidade por quilowatt instalado. Né? Então, consegue, né, ter um bom desempenho, também diminui o risco, né, de falhas e de defeitos de equipamento e problemas com os servidores, e tem um custo, né, menor comparado com os outros, né, nível B, nível C, né, com eficiência mais baixa. E por que tanta ineficiência em data center? Né? Existe a questão do desconhecimento, né? Então, como é que se faz um projeto eficiente de data center? Como é que eu coloco à disposição dos saques? Quais equipamentos de ar-condicionado se escolhe? Como é que se opera esse equipamento de ar-condicionado? Né? Qual que é o set point ideal para um CPD, uma sala de servidores? Né? E também tem a questão do medo, né, de mexer nesses equipamentos, danificar algum servidor, né, porque falha nesse tipo de sistema de servidores são sistemas críticos do edifício, né? Então põe em xeque, né, toda a operação do sistema, né? E normalmente o pessoal prefere deixar uma margem de segurança, digamos assim, para não ter problemas com a sala de CPD, né, o funcionamento dela de forma geral, né? E acaba não se atentando para questões de eficiência que podem ser utilizadas e otimizadas. Então, aqui, como boas práticas, né, a gente sempre fala, né, a parte de servidores, né, primeiro, organização, acima de tudo, né, para não ficar com os cabos soltos. A gente já viu casos, assim, até bastante gritantes, né, em relação a esses servidores e CPDs, desorganização de cabos de forma geral, né, isso afeta também o desempenho da máquina e também até para fazer alguma mudança, alguma retrofit, né.
Então, aqui no caso, né, a gente fala sobre a questão de organização. Também, né, alguns casos a gente vê as pessoas retirando a porta de trás dos saques, né, para melhorar a circulação de ar e a distribuição do ar. Então, a gente depois vai mostrar, né, qual seria o jeito eficiente de layout de CPDs. Aqui vocês veem um ar-condicionado, né, um split piso-teto, que está sendo aqui para esse ambiente. E tem um equipamento de computador, né, e os saques em si, né. Existem também agora tecnologias de virtualização dos CPDs, colocando em nuvem, né, os dados. Também a questão de mudança de tecnologia de discos rígidos para SSD. Então, quando a gente fala de boas práticas no ar-condicionado, né, é bastante importante a gente ver a questão do set point, temperatura, né. Então, a Azure, segundo a Azure Guidelines for Data Center, né, tem até especificações que você pode colocar até 27 graus, né, de 25 a 27 graus de temperatura de set point, sem prejuízo, sem dano do equipamento de servidor, né. E essa é uma medida de zero custo, né, que muitas vezes a gente vê aplicado em edificações que reduzem o consumo energético do ar-condicionado. Então, bastante importante, né? Claro que a gente nunca viu ainda um CPD utilizando a 27 graus, né, porque é muito quente, né? Mas a gente recomenda, assim, chegar, né, uns 22, 23 graus, dependendo do caso, depende da quantidade de servidores que você tem, da localização do seu CPD, né? E da envoltória, né, que protege o ambiente do CPD, né? Se é um ambiente que tem mais isolamento térmico ou não, né? Então, tudo isso depende também para você escolher uma temperatura de set point adequada da carga térmica, né, que você tem naquele local, né? Equipamentos com alta eficiência, né, porque vão permanecer ligados 24 horas por dia, todos os dias da semana do ano. E a questão de otimização de layout da sala, né, então orientar sempre os equipamentos para que estejam todos os saques recebendo o ar frio na parte da frente e rejeitando calor pela parte dos fundos, né, então criar esses corredores quentes, corredores frios, e fazer o isolamento térmico da sala, né, então para não perder o frio, né, e fazer um isolamento adequado também, e direcionando os fluxos, né, de insuflamento e retorno do ar-condicionado, né. É importante destacar que a umidade também é um parâmetro que precisa ser monitorado para não danificar os equipamentos, né. Então, aqui um exemplo dos corredores quentes, corredores frios que nós estamos falando, né. Então, aqui, nesse sistema, né, nós temos o ar-condicionado dedicado, em qual a gente vai ter um insuflamento por baixo, né, insuflamento pelo piso, né, e cada insuflamento aqui vai entrar nos corredores frios, né, que a gente chama, que aqui é a parte da frente dos saques, e vai sair por trás de cada um dos saques nos corredores quentes, né, então o ar frio vai passar pelos saques para poder rejeitar o calor dos servidores, né, que volta depois para o equipamento de ar-condicionado, né, por cima, né. Então, tendo aqui um fechamento, né, o corredor frio não se junta com o corredor quente, né. A gente tem aqui um fluxo claro de circulação de ar otimizado, né, para cada corredor, para cada sistema, né. Então, bastante importante, isso aqui é um exemplo claro do que pode ser feito em CPDs, né, e como otimizar o sistema, né. Aqui um exemplo que nós fizemos, né, em um edifício de escritório, né, na qual a gente tinha um rack um pouco desorganizado, né, então aqui tem 2 equipamentos split, piso-teto, né, também tinha insuflamento central, e tinha os CPDs, né, os racks aqui, né, com aqui a parte da frente e aqui atrás a parte de trás de cada rack, né, com sair o ar quente, né. E a gente propôs justamente, né, uma divisão de corredores quentes e corredores frios, né, de forma, claro, não uma proteção acrílica ou uma proteção de vidro, separando os dois ambientes, né, fazendo essa divisão, então, da parte da frente do rack, que recebe o ar frio, e a parte de trás, que rejeita o calor e vai depois para o retorno, né, do sistema de ar-condicionado, né. Então, no caso dessa edificação, foi essa proposta que nós fizemos. Com a relação ao data center, né, nós também temos o ar-condicionado dedicado, direcionado, que refrigera apenas o rack, né, então que é esse APC In-Row Cooling, que é bastante otimizado o sistema, traz rendimentos melhores, resfriamento melhor, e também alguns controlam, tem bastante controle de umidade, né, então
muito mais preciso do que usar um sistema split, por exemplo, né? Outra boa prática que a gente percebe é a importância do uso de UPS, no breaks, no modo bypass, quando possível, né? Então, o que é esse modo bypass? O modo bypass vai evitar justamente o consumo do retificador e do inversor, né, em casos que não haja necessidade, né? Então, ele vai aumentar a eficiência do no-break para até 99%, mas ele não é muito recomendável para cargas críticas, né? Ou quando a eletricidade tem uma qualidade ruim, né? Muitas harmônicas ou interrupção da rede, né? Então tem esse quesito também, mas é sempre importante ver se o seu no-break possui esse modo bypass, né? Para poder utilizar quando necessário, né? Boas práticas do data center, né? Então a gente recomenda sempre que tenha medição e monitoramento do consumo desse ambiente, né? Então verificando qual que é a potência de entrada, qual que é a potência de saída, o consumo mensal, qual que é o consumo do ar-condicionado, e também fazendo medições no quadro de TI, né? Então o quadro referente a todo esse ambiente, né? Então aqui uma disposição geral dos equipamentos, dos medidores. E por fim, né, como um exemplo de inovação, a gente traz aqui, né, o case da Microsoft, que desde 2016 eles desenvolveram um projeto de data center no oceano, né, bem inovador, né? Vocês viram que o ar-condicionado é um dos grandes consumidores de energia elétrica, né? Então, o caso de colocar um data center no oceano é que a própria maré, né, a água fria do mar, resfria o data center, né? Então, não é necessário utilizar ar-condicionado, né? Então, aqui eles fizeram um cilindro do tamanho de um container capaz de comportar 12 racks, que mantém 864 servidores em funcionamento e se mantém ativo por meio de energias renováveis, né? Solar, eólica, das ondas e das marés, né? Então, bastante interessante. Inclusive, esse data center foi desenvolvido também para ficar, no mínimo, 5 anos sem precisar de manutenção, né? Imagina só qual a problemática de fazer isso, né? De fazer manutenção em um componente data center como esses, né? Mas, enfim, fica aí só de inspiração no que tem sido feito ao redor do mundo, novas tecnologias e inovações. Perfeito, então, muito obrigada a todos pela atenção. Qualquer dúvida, fico à disposição. Uma boa tarde e um bom dia para todos.